Aqui, Mineirão, Belo Horizonte, vitória do Cruzeiro pelo placar de 3-1. Nós estamos hoje com a missão de substituir o grande Arthur Moraes, uma das grandes bandeiras do rádio esportivo do Brasil, num oferecimento de Supermercados BH, onde você economiza de verdade. Produtos de primeira com preço realmente sensacional. Sensacional também foi a vitória do Cruzeiro. Se não pelo belo espetáculo, o time jogou bem, sim, não tanto quanto a gente esperava, até por conta da fragilidade do adversário, que briga contra o rebaixamento às duras penas e vai realmente fazendo uma reta final de Brasileirão muito difícil. O Cruzeiro, obviamente, a gente esperava um volume de jogo ainda maior. Teve muito bem postado o seu sistema defensivo, que hoje teve uma missão difícil, né, de fazer essa remontagem aí, o senhor Leonardo Jardim, o nosso mister, como a gente carinhosamente o chama, e voltando, né, o João Marcelo, depois daquela longa pausa por conta da contusão, assim como o próprio Jonatas Jesus, que foram bem dentro daquilo que o Cruzeiro esperava para o jogo. Tomou um gol bobo, e é preciso a gente também aqui abrir um parênteses para fazer uma ressalva que o Vitória no primeiro tempo já tinha chutado uma bola na trave, estava experimentando muitos chutes de longe da grande área, mas quando precisou apareceu bem o Cássio e o sistema defensivo trabalhou bem. Hoje nós tivemos 2 gols do Caio Jorge, desencantando. Ele que não marcava há bastante tempo, fez as pazes com o gol, marcando os 2 primeiros gols do Cruzeiro. E aí o primeiro de pênalti, aqui que a gente abriu um parêntese para boa participação da arbitragem, e aí quando a gente fala da arbitragem, a gente fala do conjunto inteiro, o VAR trabalhando bem, e o senhor Jefferson Ferreira de Moraes, que é árbitro da CBF do estado de Goiás, ele indo muito bem. Foi chamado ao VAR, conferiu o lance do pênalti e não titubeou. Logo ali no comecinho do jogo, o Cruzeiro abrindo o placar com um gol do Caio Jorge. E olha que o Matheus Pereira teve a chance de pegar a bola e entregou ela de presente para o Caio Jorge, e entregou também junto com a bola a responsabilidade dele fazer aquele gol e voltar a fazer as pazes com as redes. Ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, há que se destacar, será peça fundamental para o Cruzeiro nessa disputa de semifinal contra o Corinthians, mas isso é assunto lá para dezembro. Agora a realidade é que o Cruzeiro, com essa vitória, encosta de vez no time do Flamengo e do Palmeiras. É óbvio que vale aquela secadinha nos seus adversários, ambos que disputam a finalíssima da Copa Libertadores da América, e terá obviamente a sua atenção dividida nessa sequência do Brasileirão. Sorte a nossa que o Cruzeiro só volta a pensar em Copa do Brasil ao término do Brasileirão. Uma mudança tática dentro de campo, ele que entrou jogando mais pelo lado esquerdo, e aí o mister inteligentemente fazendo aquela movimentação lá para o lado direito, e ele aparecendo bem e batendo na saída do goleiro Thiago Couto. A essa altura o Cruzeiro tinha tomado um gol, né, do time do Vitória, e aí ficou, né, aquela situação, né, gol marcado inclusive pelo William Oliveira, que teve uma passagem para o Cruzeiro. Aquele momento do gol do Arroio era um momento muito significativo, porque o Cruzeiro estava sofrendo um pouquinho o seu estado emocional com este gol número 1 do Vitória. E aí vem o Kenner Arroio numa jogada realmente sensacional, fazendo o 3-1. Placar do primeiro tempo, que se manteve até o final do jogo, porque o Cruzeiro não conseguiu produzir na etapa complementar. Nós tivemos a entrada de Eduardo, de Siristerra, de Gabriel Barbosa, de Wallace e de Japa, que na minha avaliação não foram bem. E aí a gente vai, obviamente, fazer uma ressalva para o Wallace e para o Japa, que jogaram ali cerca de 5, 6 minutos, muito pouco. Mas o Gabigol entrou, teve um chute na trave,
Gostei da vontade que ele tem, da entrega, de se levantar, de brigar realmente para defender a camisa do Cruzeiro. Mas aquele feeling, aquele capricho final, ou aquela sorte, eu até diria, está faltando um pouquinho para o nosso Gabigol. Mas é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes ídolos desse time do Cruzeiro. E se Deus quiser, em breve vai reencontrar o caminho das redes, porque ele sabe fazer e fazer muito bem o seu papel dentro de campo. Mais uma vez um Cruzeiro mexido pela ausência do Wanderson, triste contusão. Entrou bem o Arroio, gostei demais, além de marcar gol, foi muito participativo. Ele deixou o campo, assim como Matheus Pereira, o próprio Caio Jorge, o Christian e o Lucas Silva. Foram essas as mexidas que o Mister processou para que o Cruzeiro mantivesse esta vantagem de 3-1 no placar. Dado importante, mais de 1 milhão de torcedores no Mineirão nessa temporada, empurrando o Cruzeiro para essa bela campanha que faz em 2025. Hoje, mais uma vez, não foi diferente. Público de 59.587 torcedores para uma renda de R$ 2.315.767 com mais 50 centavos. Um show o que fez hoje aqui o torcedor do Cruzeiro nesta importante vitória 3-1 no Campeonato Brasileiro. E agora hoje nós temos aí o Flamengo jogando, o Palmeiras que conseguiu aquela virada impressionante, né, para cima do time do Lanús. Olha, perdia de 3-0 e conseguiu fazer esse placar, né, reverter esse placar e classificando-se para a final. O que para nós é bom ter Flamengo e Palmeiras na final, porque os dois vão, obviamente, são dois grandes times, brigar entre si e pode, no meio do caminho, por conta disso tudo, ter um certo tropeço que vai ser muito bom para nós. Esta é a rodada 31, o Flamengo que enfrenta o Sport, já rebaixado virtualmente, e o Palmeiras, que joga nesta rodada, deixa eu pegar aqui o adversário do Palmeiras contra o Juventude. Quer dizer, os adversários também não ajudam, né? São duas babas, mas quem sabe a sorte não vira e esses times percam pontos aí, né? Perca pontos diante desses adversários. Cruzeiro na sua classificação, terceiro lugar, 2 pontos atrás do Palmeiras, 1 ponto só atrás do Flamengo. Eu acho que dá para brigar e brigar sério. O Cruzeiro ainda, eu tô botando fé nesta equipe celeste, nessa reta final do Brasileirão. A título de ilustração, próximo jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, jogo difícil em Porto Alegre na próxima rodada, meio de semana. Tá certo? Tudo dito mais uma vez, vitória convincente, se não pelo belo placar do espetáculo, valeu pela garra e pela entrega. Tá certo? Um grande abraço e hoje com a missão de substituir o Arthur Moraes. Beleza pura Cruzeiro e a bola sempre no pedacinho que a galera gosta.